Oi, 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 minha gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Seguimos Tentando. Pois muito que bem, muito feliz de estar aqui para poder gravar para vocês. E falar de um tema que tá tão fresquinho assim para mim. Nesses últimos finais de semana, eu tenho ido para algumas missões, fui para Minas Gerais, fui para Goiânia. Os próximos finais de semana também terei muitas missões para a honra e glória de nosso Deus. E muitas vezes quando eu penso em gravar algum assunto, às vezes ele vem muito baseado em coisas que eu tô vivendo na minha vida. E muitas vezes é de coisas que eu tô por aí e talvez alguém venha partilhar comigo alguma coisa e eu falo assim, meu Deus, isso aqui é muito um podcast. E o tema de hoje, que é esse ou Santos ou Nada, ele é baseado em uma partilha que eu ouvi de uma mulher nessas últimas missões, né? Que obviamente eu não vou expor e tudo mais. Mas que quando eu ouvi ela trazendo essa partilha, eu falei assim, meu Deus, isso é a cara de coisas que eu já vivi muito na pele e que eu sei que muitos de vocês vivem. Então, vamos lá. Primeiro que essa frase, ela é uma frase de Dom Bosco, tá? Nada contra Dom Bosco. E ela também é tema de uma música, né? Que, se eu não estou enganada, é do Ricardo de Sá, que canta Os Santos não nada mais queremos ser. Alô, universitários, é Ricardo de Sá? Vocês confirmam? Mas enfim, isso não é o ponto mais importante. É só uma música que, pelo menos na minha época, foi muito falada, né? Acertei a minha equipe aqui no meu ponto. Falou muito. E assim, nada contra, eu acho que durante o período ali da minha adolescência / juventude, da minha busca de Deus, pensar sobre isso, né, sobre a santidade, a radicalidade, fez muito a minha mente. E parece que em dado momento, isso teve lá seu grau de importância quando parece que eu me via tão chamada para o nada. Quando parece que as forças do mal ou a minha falta de firmeza, de maturidade me levavam muito a uma grande mediocridade em relação à minha fé, sabe? Então, eu não tinha firmeza, eu não tinha decisão por Deus. Então, a proposta da santidade, da radicalidade, do abrir mão de tudo, do ser radical e não pode ouvir música secular e não isso, não aquilo, ela compôs boa parte da minha formação. E talvez você que está me ouvindo testemunhe a mesma coisa. Ou sobre algo que já fez parte da sua mentalidade, ou sobre algo que ainda faz parte da sua mentalidade do meio que você convive, das pessoas, da sua comunidade, da paróquia, dos conteúdos que você consome, que falam novamente sobre uma santidade que pressupõe radicalidade, pressupõe você cortar o mal, cortar todas as coisas que supostamente te levariam a pecar. O ponto eu acho que isso em matéria de maturidade e vivência espiritual tem lá o seu valor. Porém, contudo, todavia, sobretudo quando você está falando ali para jovens, e é a forma mais didática, prática e rápida, quando você aparentemente vai lá e você rompe com o pecado. E eu quero deixar bem claro que aqui eu não estou chamando ninguém a frouxidão, mas eu estou fazendo uma linha de raciocínio para chegar onde eu quero chegar. Eu acho que tem o seu valor e tem o seu lugar, e é a didática mais utilizada. Só que o que eu vejo de que isso a médio e longo prazo não funciona, porque não se sustenta. E não só não se sustenta, como não tem como viver. Porque, beleza, eu posso ter vivido ou viver um tempo na minha vida de nada. Um tempo em que eu sou alheio a Deus, um tempo em que não existe pecado ou santidade, um tempo em que dane-se tudo, eu quero viver a vida muito louca. Em que eu não conto com a existência de Deus, eu não conto com o fato de que Ele me chama a ser melhor, ser perfeito, ser santo. Mas assim, quem é, né, minha gente, que tá conseguindo viver o tudo? Quem é que tá conseguindo viver esse sou santo? E assim, caramba, o Imaculado, né? A Imaculada é a Virgem Maria, que foi sem pecado concebida, e Jesus, que já veio assim, né? Agora, no mais, até das histórias que a gente vê dos santos, de tudo que é compartilhado,
Meu Deus, eles estavam plenamente, enquanto caminhando nessa terra, em condição de humanidade. Logo, não existia o santo. Não estou querendo dizer que eles não foram santos. Mas assim, a humanidade continuava ali. Eles podiam não cair mais nos seus pecados, eles podiam estar numa união muito mística com Deus, aleluia. Mas a matéria ali de humanidade continuava a mesma. A mesma. Então, assim, onde que eu tô querendo chegar, né? E aí eu vou voltar para o ponto de quando a menina veio falar comigo. Ela trazia assim consigo uma angústia muito grande e ela mesma me disse que ela tinha vindo de uma formação de igreja onde era o tudo ou nada. E ela via que não estava conseguindo ser o tudo, por motivos óbvios, né? E que aí com isso ela se sentia extremamente desmotivada a continuar com Deus, porque já que eu não podia dar tudo, então eu não vou dar nada. Então eu não vou me confessar, olha essa pira, eu não vou me confessar sabendo que eu vou pecar. Eu não vou na missa sabendo que porque eu estou em pecado eu não posso comungar. Então, ao invés de eu conhecer o Jesus misericordioso, amoroso, e porque eu sou pecador, e porque sem ele eu não sou nada, e eu dependo da graça e da misericórdia, então eu vou a ele e falo, Jesus, eis-me aqui, pobre vermezinho, help me. Ao invés disso, então já que eu não posso ser nada, então eu não posso ser tudo, então eu vou ser nada. E aí isso fazia com que ela se afastasse de Deus. Ai, gente, que problemático, vocês não acham, não? Eu me lembrei de um tempo na minha vida em que eu estava muito mal. Eu ainda morava em comunidade e a minha angústia era justamente porque eu achava que eu não conseguia corresponder a Deus com a minha vocação. Era de que eu não conseguia ser uma boa missionária, eu não conseguia ser uma boa filha, eu não conseguia rezar tanto quanto eu deveria, eu não conseguia, e eu não conseguia. E esse eu não consigo que tá ali, né, submerso de muito orgulho, porque eu queria muito ser uma coisa que eu não conseguia, e ao invés de eu abraçar minha miséria, eu ficava ali me lamentando. Tudo isso fazia com que eu, gente, entrasse numa espécie de depressão mesmo. E eu ia até o Santíssimo e, de novo, né, misturado com essa religiosidade que te leva pro tudo ou nada, mas as minhas próprias questões psicológicas na época me levavam a ir até o Santíssimo e a chorar pedindo a morte. Porque eu falava assim, cometer suicídio eu não vou fazer. Mas então Jesus me leva, porque eu prefiro que o Senhor me leve tentando do que o Senhor me leve como um caso mal sucedido, como aquela que não conseguiu cumprir, como aquela que é uma promessa que nunca se cumpriu. Vocês têm noção do quanto isso é problemático? Do quanto isso não tem nada a ver com o evangelho? Eu achar que porque eu não estou conseguindo, totalmente voltada para os meus próprios esforços e para uma visão totalmente equivocada de Deus, eu preferia a morte do que seguir tentando. Agora vocês acharam qual é o ponto? O que está por trás da frase seguimos tentando? O que está por trás da compreensão de Filipenses 3,16, que é contudo, seja qual for o grau que chegamos, qual for, não importa. O que importa é prosseguir decididamente. O quanto que esse tudo ou nada envolto de um orgulho, e aqui eu não estou batendo na sua cara não, eu acho que a formação que a gente recebe é muito ruim nesse sentido. Num desejo de radicalidade perverte a verdadeira compreensão do que é o evangelho. Então assim, ó, num total desejo meu e aqui da irmãzinha que veio partilhar comigo de querer a Deus, a gente se encontra com a nossa miséria e ao invés disso de alguma forma levar a gente para mais perto de Deus, isso afasta, porque já que eu não posso ser santo, então eu não vou ser nada. Isso tá certo. Quando Deus ele vai lá e fala na palavra, por exemplo, é quente ou frio, né? Porque os mornos serão vomitados. Aí você pensa, tô sendo morna, vou ser vomitada. Então já que eu vou ser vomitada mesmo, eu vou viver no vômito. Não. Deus está naquele momento específico falando, bora gatinha, vamos pra frente? Sim. E eu acho que muito do conteúdo desse podcast, que arde no meu coração, sempre falando sobre luta, sobre não desistir, sobre ir pra frente, sobre cuidar dos nossos traumas, é nos colocar nesse movimento de santidade. Não é a gente viver uma vida de relaxo, não é a gente viver de qualquer jeito, não é a gente viver alheio, mas não é a gente colocar a força da nossa santidade no nosso próprio braço. Porque se
De alguma forma, parece que a espiritualidade atual caminha muito com essa performance do capitalismo. Quando a gente volta para o Livro dos Santos, a gente volta para uma essência cristã, a gente vê que a base do nosso crescimento é o reconhecimento da nossa miséria, é o reconhecimento do nosso nada. É reconhecer que quanto mais nada eu reconheço, mais santo eu sou. Estão conseguindo me entender? Então, assim, eu senti que naquele aconselhamento que eu quis dar para aquela guria, e o meu sonho é de que talvez, de alguma forma, esse episódio talvez chegue a ela e ela vai saber, né, que foi ela quem falou comigo. Eu me senti ali nos minutos que eu tinha extremamente incapaz de apagar ou de retificar, remodelar toda a má catequese que ela recebeu acredito que ela tinha uns 30 anos, em 30 anos de vida, e falar assim, amor, nada do que você viveu corresponde à verdade de quem Deus é. Porque não é assim. Quanto mais pecadora você se vê, mais você se aproxima. Ai, mas aí eu vou confessar e eu vou pecar de novo? Quase que eu falei, o quanto você conta? É isso mesmo. Ainda que a gente faça uma progressão de que a gente não vá mais cair, quanto mais eu confesso, mais estado de graça, mais eu comungo, mais eu rezo e mais seguimos tentando. Então agora eu quero trazer isso para a sua vida. Será que de alguma forma você não é ou já foi contaminada por esse certo radicalismo? E o motivo da mornidão da sua vida espiritual não é só porque você é uma vagabundinha espiritual, talvez seja, mas é porque você está tomada da ideia de que você não vai conseguir ser perfeita. Então você vive aí, xoxa capenga, já que eu não consigo, então meio confesso, meio comungo, meio rezo de vez em quando, mas eu não entro num clima de seguimos tentando, eu não entro num verdadeiro engajamento na minha fé, porque eu acho que eu não vou conseguir. Você está me entendendo? Deus, ele quer que você retome a sua caminhada, ciente de quem você é e de que não é a sua maravilhosidade que vai te tornar santa. Mas são as suas misérias, é o reconhecimento das suas misérias que vão fazer você se aproximar mais de Deus. E quanto mais tempo você fica nesse nesse abismo de si mesma, você está perdendo o seu tempo de realmente ter uma progressão genuína. Eu não sei se você já ouviu falar isso também, mas que é um conceito antigo sobre espiritualidade cristã, né? Mas de que se no mundo, quanto mais velho, no mundo não pecado, né? Mas não falando em coisas espirituais, né? Se na via do mundo, quanto mais adulto você é, né, mais maduro você é, maior você é, na vida espiritual é o contrário, né? Quanto menor você é, maior você é. Então, você está entendendo quanto que parece que a gente está querendo enquadrar uma vida espiritual numa visão de mundo? Não. Na vida espiritual, alguns santos ali, partindo de Santa Teresinha, São José Maria Escrivá, mas enfim, a gente tem uma doutrina que vai falar sobre a infância espiritual. Ou seja, quanto mais consciência do meu nada, quanto mais submissão, quanto mais abandono, quanto mais você olha pra você e fala assim, de mim eu não espero muita coisa não, na verdade eu sei o que esperar. Eu espero lentidão, eu espero tudo de ruim. E ao invés disso ali fica, ai, como eu sou ruim. É isso assim, não, é isso mesmo. Chega uma hora, gata, que o capiroto não tem nem o que falar pra você. Entendeu? Ai, porque você grita com seus filhos. Você não tá entendendo? Pô, gritar, quando eu grito é porque eu tô médio confessada, entendeu? Passou um pouquinho a confissão, já tá precisando de novo, uns diazinhos sem rezar, não dormiu bem. Porque a minha tendência é arrancar pedaço. Entendeu? Então, assim, não tem mais o que ele virar pra mim e falar, porque você é uma mãe péssima. Eu falo, ó, péssima? Não. Mas assim, essa mãe maravilhosa, mamãe Montessori, né? Poxa, nem no auge da minha confissão eu tô sendo isso, porque tem muita humanidade pra ser trabalhada. Então assim, chega uma hora que o capiroto não tem nem mais o que jogar na sua cara, porque você já sabe quem você é, entendeu? Sua fofoqueira. Sou mesmo. Só Jesus na minha vida e na tua. Entendeu? Porque você é orgulhosa. Sou mesmo, prazer, Larissa Garbiati. Adoro uma vaidade. Adoro que você diga que eu sou linda. Fala mais alto. Mas a gente tá o quê? Renunciando e vem Jesus com a sua graça e realiza a sua obra. Até quando você vai ficar dando audiência pro inimigo pra ele te contar novidades? Não tem novidade nenhuma não, eu sei que eu sou podre. Mas com Jeová, querida, com Jeová eu sou gloriosa. É isso que você tem que começar a viver na sua vida. É dar glória pra Deus. E não pra você mesma. Sou porcaria sim. Mas com Jesus, querida. Beijinho, Larissa Garbiati, Santa de Calcutá. Entendeu? É isso que tem que ficar no seu coração.
Então, avançar na vida espiritual é o contrário do que você acha. É o contrário do dar conta. É o contrário do ser boa. É reconhecer que você não dá e falar, Jesus, dá conta de mim para que eu dê conta da minha vida. É desse fardo, né, que a gente precisa se livrar. E é essa leveza que a gente precisa trazer para nossa vida. Porque enquanto a gente fica nessa de ou tudo ou nada, a gente está perdendo tempo. Isso faz sentido para você? Abraça a sua humanidade. Abraça a sua incapacidade de ser boa. E de novo, ao invés disso fazer você ficar mergulhada no abismo de si mesma, meu amor, se lança no abismo da misericórdia de Deus. Sofre lá a sua incapacidade. Quanto mais exame de consciência você faz, mais você se conhece, mais você consegue olhar para determinadas situações e ver assim, isso aqui que eu tô fazendo, eu tô deixando de fazer. Eu tô achando que eu tô ferindo a Deus? Eu tô achando que eu tô ferindo a igreja? Ou no fim das contas eu tô ferindo o meu próprio ego? Uma das discussões que tem mais assolado meu coração ultimamente é, por exemplo, o discernimento sobre ter mais filhos ou não ter mais filhos. E aí, Deus? É 2, é 10, é 20, é 1000? Como que vai? E o que mais me dói, por vezes, é perceber de que isso não é uma coisa que fere a Deus, que fere a igreja, mas que me fere. De talvez eu olhar para mim e pensar de que neste momento, não sei no futuro, aleluia, Deus, sai tua obra em mim, mas de que eu não sou capaz de ser mãe de 10, porque eu malemar dou conta de 2. Cristo em mim, esperança da glória, de que eu crie bem 2 e talvez tenha mais, mas dói mais o meu ego de pensar que eu não sou tão boa quanto eu gostaria. Então, no fim, você entende que não é sobre nem eu rezar mais ou menos, ou isso e aquilo, mas é eu reconhecer isso mesmo, Larissa. Malemar dá conta de 1, se der conta dos 2. E demais é pela graça, não é por você mesma. Então, minhas irmãs, que com a graça de Deus, a gente deixa o ego baixar, que a gente reconheça o nosso nada. E ao invés disso fazer com que a gente fique aqui, ó, mergulhada no nosso abismo de nós mesmas, isso nos eleve à graça de Deus. Porque é aí que a mágica acontece. É aí que a gente consegue ficar alegre. É aí que a gente vai retomar aqui nesse podcast. Acho que de tempos em tempos, Santa Terezinha vem, né? Ela aparece. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza. Ah, que palhaçada é essa? Porque quando eu amo a minha pequenez, quando eu entendo que quando um adulto cai, ele tem que levantar sozinho, mas quando uma criança cai, o pai vem ao encontro, é que eu consigo ser feliz. É que eu consigo não colocar um foco na minha queda, mas eu coloco um foco na voz do meu pai dizendo, caiu, machucou, tá tudo bem. Eu vou te levantar. Eu vou te fortalecer. Comigo você consegue. Entendeu? É sobre isso. O evangelho de Jesus Cristo é sobre isso. É sobre o filho pródigo. Não é sobre o filho que permaneceu e ainda ficou brabo porque o irmão rebelde foi resgatado. É sobre o filho que vai, vende tudo, volta achando que não tem nada. E o Senhor ainda vira para ele e fala, novas vestes, novas sandálias, um anel. Eu preparei uma festa para você. Você fala, festa? Mas não era para eu levar uma lapada? Eu sou teu pai. Eu sou teu Deus. Então, eu te trato com a misericórdia que você mesma não consegue se tratar. Eu sei que você está tentando. Eu sei que você consegue pouca coisa. Mas quando você reconhece isso, é que existe espaço para minha ação. É quando falta o vinho que o milagre acontece. É quando você reconhece que você é nada, que com a graça de Deus você consegue ser santa. Amém? Que em nome de Jesus, toda essa angústia, desse orgulho que eu sinto, eu tô falando aqui, ó, tô com um nó na garganta, que ele seja aliviado pela graça. Que a gente consiga encontrar a graça de Deus na nossa impotência, na nossa fragilidade. E aí, passado isso, ele faz o milagre e aí a gente consegue provar-lhe da graça, né? Do milagre das bodas de Caná. O vinho acabou, a festa acabou, Virgem Maria lascou. Eu pego a água e eu transformo em vinho. E aí eu sinto uma alegria que eu só sou capaz de sentir quando acaba o vinho
e Deus transforma a água em vinho. Eu creio que Ele vai fazer essa transformação em mim e em você. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço aqui, ó. Cadê as pecadoras caídas? Que vão ser levantadas para a honra e a glória de nosso Deus. Amém. Amém. Pesado, pesou meu coração, pesou seu coração, biga, vai ficar tudo bem, viu? Gente, vamos lá. Se você talvez está vendo esse episódio pela primeira vez, todo final de episódio a gente escolhe um emoji, né? Pra você colocar, pra eu saber que você chegou até o final desse episódio. Se você tá vendo no YouTube ou no Spotify. E o emoji de hoje, a gente vai colocar um anjinho, pode ser? Pra simbolizar essa santidade. Pra dizer que não é sobre ser santo ou nada, mas para dizer que eu quero ser santa sim, mas que é com a graça e a misericórdia de Deus. Então você pode deixar no Spotify, pode deixar no YouTube. Quando eu postar algum corte também no Instagram, eu adoro quando vocês colocam um emoji lá também, que eu sei, ela já viu o episódio todo e agora veio deixar um comentário aqui. Combinado? Deixe seu emoji de anjinho para dizer que a gente vai ser santa sim, com a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Não esquece também de deixar o seu like, o seu joinha, o seu comentário, de compartilhar com outras pessoas que talvez estavam, em nome de Jesus, né? Estejam ainda sentindo esse peso espiritual. Amém? Agora, por último, não menos importante, eu quero dizer que, se você não me segue no Instagram, me siga lá, Larissa Garbiati. Por quê? Porque lá eu conto várias novidades. Sabe uma novidade que você não está sabendo? Que a gente vai se encontrar. Você sabia que a gente vai se encontrar, a gente vai se conhecer pessoalmente? A gente vai tirar uma foto, a gente vai rezar junta? No dia 15 de novembro, a nossa Conferência Madalena, gente. Vocês sabem que eu tenho um projeto chamado Madalenas que acontece aqui na sala da minha casa, né? E esse projeto tem crescido. E ano passado eu fiz uma primeira conferência que foi para 300 mulheres. E esse ano a gente dobrou a meta e vai ser para 600 mulheres. Na faculdade Unítalo, tem um teatro maravilhoso lá, que a gente ainda vai decorar, vai fazer tudo lindo para acolher você. Vai ser um dia inteiro, a gente pretende ele começar 9 horas da manhã o encontro e até 10 horas da noite. Vai ter momento de palestra, pregação, adoração, roda de conversa pra gente ter esse papinho igual a gente tem aqui. Vai ter show, adoração, então assim, a gente precisa se encontrar lá. Não importa de onde você é, eu fui recentemente em missão para Goiânia, Minas Gerais, já teve gente que comprou de lá, tem gente que vai vir de Rondônia, tem gente que vai vir do interior da Bahia, então é só você programar direitinho, já compra a sua passagem, faz parceladinho, né? Porque parceladinho a gente compra o quê? Até a lua, né? E a gente se encontra aqui, tá bem? Você entrando lá no meu Instagram, vamos deixar aqui também nos comentários o @somos.madalenas e o site também para a nossa inscrição. Amém? Deus te abençoe. A gente se vê por lá. Tchau, tchau.